tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é pronome, parte 2, módulo 3, página 58 a 63. Vamos lá? Olá! Na aula passada, sobre pronomes, nós falamos sobre pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, pronomes pessoais de tratamento, falamos também sobre pronomes possessivos. Na aula de hoje, nós vamos ver 3 tipos de pronomes. Vamos falar sobre pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos e pronomes interrogativos. Pronomes demonstrativos são palavras que usamos para situar no espaço, no tempo e no próprio texto pessoas ou objetos em relação às 3 pessoas do discurso. Primeira pessoa quem fala, segunda pessoa com quem fala e a terceira pessoa de quem se fala. Vamos ler então essa cena abaixo. Aliás, essas cenas, né? São 3 cenas e a maneira como as mães se referiram ao tênis aqui. Vamos notar cada cena, olha só. Estes, esses e aqueles. E vamos observar o tênis em relação a quem está falando e quem está ouvindo, ou seja, a primeira e a segunda pessoa aí. Já sabemos que a terceira pessoa é o tênis. Vamos lá. Olhe como estes tênis aqui estão sujos. Observem que a mãe utilizou o pronome demonstrativo estes e os tênis estão na mão dela. Lave bem esses tênis aí, por favor. Olha só, a mãe é quem está falando e os tênis estão na mão do ouvinte, da segunda pessoa. A mãe diz o seguinte na terceira cena: pegue aqueles tênis para mim, por favor. Estão lá no quarto. Olha só onde estão os tênis e onde estão os falantes. Ou seja, quando o objeto, que no caso é o tênis, né, os tênis, estiver próximo do falante, nós usamos o pronome estes. Quando o objeto está próximo do ouvinte, nós usamos esses. E quando o objeto está distante tanto do falante quanto do ouvinte, nós usamos o pronome aqueles. Então, vamos ver quais são os pronomes demonstrativos. Temos aqui, então, nesta tabela, os pronomes demonstrativos, que são variáveis, e os invariáveis. Os variáveis, eles vão variar no quê? No singular e no plural, no masculino e no feminino. Então, na primeira pessoa, quando o objeto está ou no tempo ou no texto estiver próximo ao falante, usamos este, estes, esta, estas e isto. Na segunda pessoa, ou seja, quando estiver próximo do ouvinte, esse, esses, essa, essas e isso. E a terceira pessoa, quando estiver distante da primeira e da segunda pessoa, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, certo? Já os pronomes indefinidos, eles são aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso e eles substituem ou acompanham um substantivo, dando a ele uma ideia de indefinição, de imprecisão. Indefinido, impreciso. Vamos ler o texto aí. A consciência é como a luz, ninguém a nota, no entanto, ela ilumina tudo. É possível identificar as pessoas a quem se referem as palavras destacadas, ninguém e tudo? Não, né? Então, as palavras ninguém e tudo são pronomes indefinidos, ou seja, são palavras que se referem à terceira pessoa, porém de uma forma que não é determinada, é indeterminada. Não sabemos quem é
esse ninguém e quem é esse tudo. Então, vejamos aqui nesta tabela alguns pronomes indefinidos. Algum, alguma, certo, certa, muito, muita, nenhum, nenhuma, outro, outra, pouco, pouca, qualquer, todo e toda. E seus plurais aqui, né? Alguns, algumas, certo? Algo, alguém, cada, nada, ninguém, tudo. Enfim, então tem também no livro de vocês tem uma tabelinha parecida com esta. Bom, e já os pronomes interrogativos, como o próprio nome já diz, né? São aqueles que usamos para fazer perguntas, sejam elas diretas ou indiretas, ou seja, frases interrogativas. Como temos aqui nos exemplos. Qual objeto dá muitas voltas sem sair de onde está? Que animal anda por todo lugar sem sair de casa? Então, aí nós temos duas perguntas, né? Duas interrogativas diretas e a presença aí dos pronomes. E temos aqui a interrogativas indiretas. Diga-me qual objeto dá mais voltas sem sair de onde está? Diga-me que animal anda por todo lugar sem sair de casa. Sabem as respostas? Tá. Na aula ao vivo a gente fala, então. Bom, então aqui temos mais exemplos e a tabelinha com os pronomes interrogativos. Os variáveis, né? Vão mudar em gênero e número. Qual, quais, quantos, quanta e quantas. E os invariáveis, quem e que. E temos aqui exemplo de uso, então, desses pronomes interrogativos. Agora, então, vamos para o livro de vocês. Módulo 3, então, página 58. Você já estudou os pronomes pessoais, os pronomes de tratamento e os pronomes possessivos. Nessa sessão, você vai estudar mais 3 classificações dessa classe gramatical. Então, na primeira parte aqui também temos os pronomes demonstrativos. Atividade 1. Observe as cenas abaixo e em seguida complete as frases com as palavras esta, essa ou aquela. Relacione-as às situações apresentadas em cada cena. Então, olha só, vou plantar esta árvore aqui, vovó. Meu pai que plantou essa aí? E aquela ali, vovó? Quem será que plantou? Então, observando a cena aí, vocês já sabem, já expliquei para vocês o que os pronomes demonstrativos, eles situam, né, no espaço, no tempo, as pessoas e os objetos entre as pessoas do discurso. Então, na primeira cena, é o menino que está falando e ele está com a muda, né, na mão dele. Então, ele está falando daquela plantinha que está na mão dele, daquela árvore ali que está na mão, daquela muda de árvore, né? Vou plantar esta árvore aqui, vovó. Na cena 2, ele está apontando para a árvore que está perto da vovó. Meu pai que plantou essa aí. E na terceira cena, ele está apontando para uma árvore que está longe tanto dele quanto da vovó. E aquela ali, vovó, quem será que plantou? Então, vocês vão completar aí. A palavra foi empregada em razão de o menino estar bastante próximo à árvore. Então, que palavra ele usou? Qual foi o pronome que ele usou? Na letra B, o termo foi utilizado para expressar que a árvore está mais perto de sua avó, pessoa com quem ele conversava. E na letra C, já a palavra aquela, de resposta, foi usada para mostrar que a árvore está longe tanto do neto quanto de sua avó, as duas pessoas do discurso. Bom, então aí temos também a tabelinha, temos mais explicações sobre as funções que o pronome demonstrativo pode exercer. Isso eu não falei, então vamos ver aqui, eu vou ler com vocês e vou comentar. Então, indicar a posição no tempo. Neste ano, vou à Bienal do Livro em São Paulo. Então, neste ano significa o tempo presente. Então, em 2020, neste ano. Se eu estivesse contando uma história, falando assim, olha, em 2019 a gente conversou
sobre como os planos que a gente faria em 2020. Nesse ano, tudo mudou. Então, quer dizer, estou falando de 2019, então está distante, por isso eu usei o nesse e não neste, tá? Porque eu estou falando de um tempo que já passou. Expressar surpresa, admiração, indignação, pena, ironia, afetividade. Então, olha só, no ano passado eu li aquele livro. Então, quer dizer que aquele livro, gente. Então, ele não é um livro qualquer, é aquele livro. Tá? Então, eu torno ele mais inesquecível, um livro especial. Indicar a ordem dos termos apresentados em uma frase. Camila e Fernanda são amigas. Esta adora contos. Aquela, crônica, ou seja, esta é Fernanda, porque a Fernanda foi a última que eu disse, então está mais próxima. E aquela, que é a Camila, que está mais distante, dentro do texto, tá? Mostrar algo que vai ser dito. Grave bem isto. Ler é muito importante. Então, isto é para marcar algo, né, que vai ser dito. Indicar o que já foi falado. Cuidem dos livros. Isso é fundamental. Então, isso o quê? Cuidar dos livros. Certo? Então, essas são outras funções aí que tem os pronomes demonstrativos dentro de um texto. Atividade 2. Releia um trecho da carta aberta. Alunos se organizam para pegar caronas uns com os outros a fim de evitar muitos carros nas ruas. Avisos estão sendo colocados em todas as torneiras para que haja o consumo consciente de água, assim como nos interruptores de luz, para que as pessoas se lembrem de apagar as luzes, entre outras atitudes que podem parecer pequenas, mas que fazem a diferença. A publicação desta carta no blog da escola busca aumentar o alcance dessas ações. Entretanto, nós, alunos do sexto ano, acreditamos que mais pode ser feito. Portanto, por meio desta carta, queremos solicitar a instalação de lixeiras para a separação do material reciclável em toda a escola. Então, temos aí destacados desta e dessas. Com que função os pronomes desta e dessas foram empregados no segundo parágrafo? Então, notem aí a publicação desta carta, né, onde está acompanhando, o alcance dessas ações. Então, tentem explicar aí o pronome o que ele está se referindo e situá-lo no texto. Letra B. Agora leia a seguinte oração. O objetivo da carta é aumentar o alcance destas ações, pegar caronas, consumir água conscientemente, apagar as luzes, etc. Com que função o pronome destas foi empregado? Então, notem que aqui, dessa vez, temos alguma alteração em relação à letra A, tá bom? Bom, vocês devem ter visto aí, apareceu a palavra-chave muito rapidamente. A palavra-chave de hoje é pessoa, tá? Pessoa. Pronomes indefinidos. Então, nós já expliquei para vocês, né? Então, tem aí a atividade 1. Leia o anúncio de propaganda abaixo. Você doa e alguém recebe vida. Letra A. Com que objetivo esse anúncio foi produzido? Então, temos ali anúncio de propaganda da campanha do Dia Mundial do Doador de Órgãos, de doador de sangue, na verdade, né? Da Postal Saúde 2016. Então, qual é o objetivo desse anúncio aí? Letra B, qual é o público-alvo dessa campanha? E letra C, que função a palavra alguém exerce no texto desse anúncio? Temos aí, então, de novo, a definição de pronomes indefinidos e a tabelinha com os pronomes variáveis, invariáveis e locuções pronominais. O que seriam locuções pronominais?
quando nós temos duas ou mais palavras que exercendo a função de pronome. Pronomes interrogativos, atividade 1. Leia as anedotas a seguir. Letra A. Qual o cereal preferido do vampiro? Aveia. Quantos elefantes tem um time de futebol de elefante? 1. O goleiro. Letra A. O gênero anedota tem como objetivo provocar o riso no leitor. O que produz o humor nas anedotas apresentadas acima? Então, você vai explicar qual é o humor gerado na anedota A e qual é o humor gerado na anedota B. Letra B. Nas duas anedotas, além do ponto de interrogação, foram empregadas palavras para indicar que se trata de uma pergunta. Que palavras são essas? Então, são os pronomes relativos, os pronomes interrogativos que vão aparecer aí. Então, temos agora também a definição de pronomes interrogativos e também a tabelinha dos pronomes. Então, hora de colocar em prática o que vocês aprenderam na aula de hoje, fazer as atividades. Página 62, atividade 1. Leia a tirinha do personagem Seninha. Essas bruxas de histórias infantis já estão apelando. Letra A. De que forma é construído o humor nessa tirinha? Letra B. A que conto essa tirinha faz referência? Letra C. Com quem Seninha está falando? Letra D. Por que ele diz que as bruxas de histórias infantis estão apelando? Letra E. Que pronome foi empregado na fala do Seninha? Olha só, leiam, tá lá bem claro. Letra F. Como é classificado esse pronome? Interrogativo, demonstrativo ou indefinido? Letra G. Por que Seninha diz essas bruxas e não estas bruxas? Atividade 2. Leia o poema abaixo. Todo mundo erra. Não chora, Bia, não chora. Não chora porque errou. Errar, todo mundo erra, inclusive aquele que julga os erros de quem falhou. Grande verdade, Sérgio Caparelli. Todo mundo erra. Letra A. Qual é a situação apresentada nesse poema? Letra B. Qual é a classificação dos pronomes em destaque? Todo tem uma classificação e aquele tem outra classificação. Esses pronomes são variáveis ou invariáveis? Ou seja, eles podem mudar em gênero e número? 3. Leia a manchete abaixo. Qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema? Letra A. Que pronome foi empregado na manchete acima? Classifique-o. Então, vai localizar na manchete o pronome e dar a classificação. Será que ele é demonstrativo, indefinido ou interrogativo? Letra B. Esse pronome é variável ou invariável? Será que ele pode ser mudado para o de gênero ou número? Letra C. Nessa manchete é apresentada uma frase interrogativa direta. Reescreva essa frase, transformando-a em interrogativa indireta. Se vocês voltarem lá no início da aula, quando eu expliquei os pronomes interrogativos, de um lado ao outro tinha um exemplos de frases interrogativas diretas e frases interrogativas direta e indireta, tá? Dá uma olhada lá. Bom, e eu vou ficando por aqui, já falei a palavra-chave, ela já apareceu por aí, é pessoa. Não esqueçam de preencher a chamada, de fazer as atividades, dúvidas me chamem, estou à disposição. E envie as atividades até o final do dia no Google Classroom. Encontro vocês amanhã na aula ao vivo para a correção dessas atividades. Um grande beijo, tchau, tchau!